Você já se perguntou como seria ler os efeitos dos cards direto da fonte, sem precisar esperar por traduções? Ou até mesmo identificar um novo card antes de qualquer tradução oficial aparecer? Bom, a gente vai aprender como que funciona o sistema de escrita japonês e começar a reconhecer os caracteres mais usados nos nomes dos nossos monstros favoritos. E ver que, mesmo que nunca tenha estudado japonês, é possível aprender o básico de forma prática e divertida. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixe o like no vídeo, considere se inscrever no canal e também fazer uma doação via Pix, cujo link está na descrição, ou também pelo QR Code no canto inferior esquerdo da sua tela. O seu apoio é fundamental para manter a existência do canal. E tem também a lojinha onde você pode adquirir cards de Yu-Gi-Oh! De uma forma segura e ainda também por um preço acessível, e ao mesmo tempo você adquire os cards de Yu-Gi-Oh! Que você quer, você também ajuda aí o canal a se manter. Bom, mas eu acho que a pergunta mais comum, né, seria: por que aprender isso aqui? E bom, eu tenho alguns motivos, né, que eu acho que pode te ajudar bastante dentro do universo de Yu-Gi-Oh! E o primeiro que eu gosto de listar aqui seria o acesso às novidades antes de todo mundo. Por quê, né? Quando um novo card é revelado, a gente sabe que as scans, né, que são as revistas, as publicações impressas ali, saem primeiro em japonês, quando vaza alguma informação e tudo mais. Então é sempre na língua japonesa. Aí então, se você souber reconhecer os caracteres, você pode entender os efeitos antes que eles sejam traduzidos oficialmente. E o segundo motivo, que eu acho, né, um motivo pertinente, seria a contribuição para a comunidade. Por que eu falo disso? Porque muitos sites e canais também de notícias dependem de fãs que saibam japonês para poder traduzir as novas cartas. E aí, de repente, você pode ser uma dessas pessoas. Então a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem Yu-Gi-Oh! Organization, aqui, né? Ó, Yu-Gi-Oh! Organization tem pessoas que trabalham na staff lá que manjam de japonês, e algumas nem são fluentes, mas já compreendem o básico suficiente para poder ler e entender o efeito de uma carta, né? Ou às vezes você quer abrir seu próprio site e tudo mais. Então, isso já gera um ganho para a comunidade, né? E, bom, o terceiro motivo aqui, eu diria que particularmente é o mais forte para mim, que seria a facilidade para jogar com cards importados, né? E aí por quê? Porque se você já comprou cards japoneses, você viu que eles não têm uma tradução oficial na embalagem. Então, você saber reconhecer essas palavras-chave pode te ajudar a entender o efeito sem você precisar ficar decorando tudo, né? Então, claro que isso vai ser inevitável conforme você vai jogando, de você decorar, mas aí o motivo que para mim entra assim como mais forte é porque existe a diferença entre o TCG e o OCG. O TCG são as cartas localizadas para os países ocidentais, portanto, com idiomas ocidentais. Então a gente tem cards em português, em inglês, em italiano, em francês, em espanhol e assim por diante. E no OCG já são as cartas localizadas para os idiomas asiáticos, que aí entre o japonês, entre o chinês, entre o coreano e assim por diante. Então, por conta dessas diferenças, existem também diferenças mercadológicas. Então, raridades das cartas são diferentes, e aí, portanto, os preços são diferentes. E aí que entra o que eu quero falar, que é porque eu prefiro adquirir os cards do OCG, que via de regra são muito mais baratos, porque eu não jogo torneio, porque vale lembrar isso, os cards do OCG não são permitidos em torneios oficiais aqui no Ocidente, né? Deixando isso bem claro. Mas eu pego aqui como exemplo o próprio Kashtira Fenrir. Eu posso até depois fazer um vídeo comentando de lojas para comprar no Japão, né, em outro lugar, ou quiser comprar da Coreia também, né, mas o foco aqui é no Japão. Mas, por exemplo, o Kashtira Fenrir, que eu deixei até a guia aberta dele previamente,
o valor dele mais em conta no Brasil é R$120, R$119,90 de acordo com a Liga Yu-Gi-Oh! Então a gente está falando aqui de valor cobrado por lojista. Sendo que o valor mais baixo do Kashira Fenrir em japonês custa, na época, quando eu paguei, foi em torno de R$11, né? E na época eu não tive cobrança fiscal nem nada. Acredito que hoje tenha por causa das mudanças que a gente teve, mas ainda assim vale muito mais a pena. Então esse para mim é um motivo assim substancial. Até colocaria aqui facilidade, principalmente financeira, porque às vezes eu quero montar um deck e eu gosto de colecionar os cards oficiais, mas eu não quero gastar uma fortuna, né, para isso. E aí também tem um outro motivo que eu acho muito bom, que é o fato de que pode ser o primeiro passo para aprender japonês de verdade. Então, assim, mesmo que seu foco não seja o Yu-Gi-Oh!, esse conhecimento pode ser a base para aprender o idioma de uma forma mais aprofundada no futuro. E aí o que eu preciso deixar claro é que isso não é uma aula de japonês para você compreender o idioma em si, né? Que aí envolveria compreensão de diálogos, coisas mais aprofundadas e tal. Porque assim, existem cursos que são ou profissionalizantes ou de faculdade que chamam isso que eu estou fazendo de japonês instrumental. É aquela ideia de uma compreensão de termos, de jargões, de vocabulários que são voltados especificamente para uma finalidade. Então, por exemplo, o cara que vai trabalhar numa fábrica vai passar por um curso de japonês instrumental no qual ele vai ter que entender o nome das peças, dos componentes usados ali na fabricação de alguma coisa, como entrar em contato com os demais colegas de equipe e assim por diante. Ou seja, a ideia não é você sair fluente em japonês, mas você ter a plena capacidade de compreender os textos dos cards. Agora, se você quiser algo mais aprofundado, aí vocês podem pedir nos comentários que eu dou continuidade. Porque assim, dentro do idioma japonês, assim como no inglês, que tem os níveis, as hierarquias de proficiência, no japonês nós temos essa mesma hierarquia de forma decrescente. Então, temos do N5, que é o nível mais baixo, e vai até o N1, que é o cara que é fluente mesmo na língua. No caso, eu sou N4, então eu consigo, né, eu posso tentar trazer alguma coisa mais introdutória para quem quiser aí alguma coisa voltada para Yu-Gi-Oh!, pensada para Yu-Gi-Oh!, mas expandido o vocabulário, né? E bom, para dar esse primeiro passo de todos assim, hoje eu vou apresentar para vocês os 3 alfabetos do japonês. E aí depois eu vou focar, né, em cada um deles em outros vídeos, né? Mas depois eu vou assim dar uma ênfase em um deles específico que já está até com spoiler aqui no documento. Então vamos lá. No japonês, né, nós temos 3 sistemas de escrita. O primeiro deles é o hiragana. Hiragana, isso. Então nós temos o hiragana. O que seria o hiragana? O hiragana é usado para né, palavras nativas, ou seja, específicas do Japão, para palavras nativas, para terminações verbais e também partículas, né? E lembrando, isso aqui é só uma apresentação para vocês terem uma noção. Então a gente tem como exemplo aqui, ó, a gente tem a palavra, deixa eu pensar uma aqui. A gente tem a palavra taberu, né? Tem o kanji dela e tudo, mas depois eu vou falar disso. Tem a palavra taberu. Taberu significa comer, né? Então é uma palavra própria do Japão. E aí a gente tem o katakana. O katakana, a gente vai notar uma diferença assim, que é em relação ao traço. E eu vou chamar atenção para isso depois. Aqui, ó, esse é o katakana. Aí bora, vamos lá. O quanto que é usado o katakana? Katakana é usado para palavras de origem estrangeira. De origem estrangeira, o nome dos monstros, né? O nome dos monstros de Yu-Gi-Oh!, já que a maioria vem do inglês.
Onomatopeias também, eu uso katakana. E alguns termos técnicos também. E aí, qual o exemplo que a gente pode colocar? Tem um exemplo que aparece muito no Yu-Gi-Oh! Que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, tem que ficar configurando o teclado. Esse cadê? Ririço. Assim, ó, Siririço. Que esse Ririço vem de release, liberar, né? Pode ser tributar no contexto do Yu-Gi-Oh! Né? Então se lê assim, Ririço, do inglês release. Então esse aqui é um exemplo, né? Tem também que a gente vê bastante no Yu-Gi-Oh! Que é um exemplo do dragão, né? Doragon. Que é esse aqui, ó. Doragon. Fica sumindo sozinho. Pera aí. Aí esse aqui, Doragon, né? Como vocês já devem imaginar, é do inglês dragon. Então, é nesse caso que a gente usa o katakana, certo? E aí, o terceiro, como vocês já devem esperar, é o kanji. O kanji, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. O kanji, não sei se eu consigo escrever aqui, ó. Opa. Aqui, achei o kanji. Agora tá certo. E aí a gente tem o kanji. O kanji, para que ele serve? Ele é usado, né? São caracteres, a gente pode colocar assim, ó, caracteres que expressam ideias complexas que muitas vezes possuem dicas visuais para memorização, ao mesmo tempo em que a gente pode definir melhor o contexto, porque, por exemplo, a palavra kami pode ser usado tanto para se referir a Deus, se referir a papel e se referir a cabelo. Então, você ter ideogramas, kanjis diferentes para essas três palavras ajuda a contextualizar melhor do que se trata, que a pessoa não está falando de cabelo, que a pessoa está falando de Deus, ou que a pessoa não está falando de Deus, está falando de papel, né? E assim por diante. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de kanjis, né? Por que eu falo de dica visual? Vocês vão entender já. A gente tem um kanji de Kin. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, consegui. Espera aí. Esse aqui, ó, Kin. Esse Kin é um kanji, né, de ouro. Significa ouro. Eu vou dar uma aumentada aqui para vocês verem qual que é a minha dica. A minha dica é sempre tentar criar alguma imagem de um desenho na cabeça para memorizar. Que nem a ideia que eu criei, a imagem que eu criei desse kanji, é de imaginar essa casinha protegendo alguma coisa. Então, sempre que eu vejo essa casinha aqui, eu sei que alguma coisa é referente a ouro. Então, isso me ajuda a saber que esse kanji é o de Kin. Então, acho que você criar essa associação por desenhos, imagens, ajuda muito, né? Só que aí, desses três, nesse vídeo de hoje, o foco é o katakana. O katakana por quê? Porque ele é amplamente usado, como eu falei, para palavras estrangeiras, para nomes próprios, termos técnicos e tal. Só que, né, como vocês podem ter percebido, os mais atentos, o traço dele, né, as linhas dele, ele é mais formado por linhas retas e angulares. Ele é mais rígido, mais geométrico. E no contexto do Yu-Gi-Oh!, o katakana é essencial para identificar o nome da maioria dos monstros, das magias, das armadilhas, porque muitas vezes, né, essas palavras vêm do inglês e elas são adaptadas foneticamente. É que nem a gente viu no caso do Doragon, né, que o Dragon vira Doragon, ou que o Release vira Iririsu. Então, desse jeito, quando você aprende o katakana, você consegue reconhecer rapidamente os nomes dos cards sem depender exclusivamente das traduções. Porque por ouvido, muitas vezes, é até fácil.
mas identificar esses ideogramas também não é tão simples, né? Então a gente tem aqui uma tabela, é claro que eu não vou ficar lendo a tabela o tempo todo, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, né? Mas aqui tem, ó, a gente tem aqui A, I, U, E, O, né? Que diferente da língua portuguesa, que a ordem é A, E, I, O, U, lá é diferente, né? A, I, U, E, O, né? E se lê da direita para a esquerda essa tabela. Então a gente tem essa tabela em que você tem as vogais e a gente tem muitos caracteres que formam sílabas, né? Então K, você não tem um caractere para a letra K sozinha, é a letra K junto com A e assim por diante. E a gente tem também as modificações que formam sílabas modificadas. Então, ao invés de K, aí fica Kia. Ao invés de Ko, aí fica Kyo. E assim por diante, né? E aí, por exemplo, eu acho que um dos aspectos mais interessantes que se tem do katakana é essa previsibilidade fonética, porque cada caractere representa uma sílaba fixa, o que facilita a leitura e a pronúncia. Então, para você memorizar os caracteres, você pode associar eles com formatos familiares. Por exemplo, a gente pode ver aqui o Shi, né? A gente tem aqui, ó, na coluna do Sa, Sa, Shi, sucessor, que é a quarta da direita para a esquerda, ó. Sa, Shi, aqui, ó, tá vendo o Shi? Ele parece uma carinha, ele tem 3 esquinhos curvados, então ele parece uma carinha feliz aqui. Aí eu associo por isso de lembrar. E aí tem também o K. O K para mim parece realmente uma letra K estilizada, né? Então, criando essas imagens, eu acho que facilita muito na associação. Então, essas pequenas diferenças, às vezes, né, tem alguns caracteres que vocês vão ver que são parecidos, eles podem confundir os iniciantes. Só que uma boa dica é reparar na direção que esses traços têm. E além disso, muitos nomes de monstros de Yu-Gi-Oh! Seguem alguns padrões previsíveis. Então vocês vão ver Naito. Ó, Naito, que é a mesma coisa que Knight, Cavaleiro. A gente tem também esse aqui, ó, que vem de Warrior, né? Guerreiro. Esse Warrior. E aqui é Naito, né? Aqui se pronuncia Naito, que vem para Knight, que significa cavaleiro. E aqui a gente tem o Warrior, né? Eu não sei como fazer aquele tracinho no A. Warrior, que é de Warrior, que significa guerreiro. Então são alguns padrões que vocês vão conseguir identificar sem ter um conhecimento aprofundado em língua japonesa. E aí, além dessas tabelinhas, eu também coloquei aqui atividades, coloquei 3 atividades aqui. Então essa primeira aqui, ó, a gente pode escrever o nome dos monstros em katakana de acordo com a pronúncia japonesa, que está em cor vermelha. E aí, por exemplo, então a gente tem aqui, ó, Blue Eyes Twin Burst Dragon. E a gente tem como se lê em japonês, que é Blue Eyes Twin Burst Dragon. Ou então aqui, ó, Access Code Talker. Aí a gente tem Access Code Toka. E aí a gente pode pegar e, né, na atividade a gente vai pegar e escrever isso em katakana, que é o nosso foco aqui, né? Que lembrando, katakana que a gente usa para nomes, palavras estrangeiras. Então, aqui, nomes que não sejam de origem do Japão. Então, por exemplo, aqui, ó, né? A gente tem o Blue Eyes, a gente tem o Access Code Talker. Eu só vou fazer um aqui de exemplo, ó, o Stardust Dragon. Aí a gente vai colocar aqui. E o que eu recomendo, inclusive, é que vocês imprimam e façam isso com lápis, borracha, ou até se quiser caneta, porque eu acho que facilita melhor do que vocês terem que ficar quebrando a cabeça no teclado, né? E aí imprime em preto e branco para economizar tinta. Então, por exemplo, Stardust Dragon, aí fica Stardust Dragon. Então a gente vai colocar aqui, ó, Dragon. Pronto, aí a gente vai fazer isso então, né? Aí, por exemplo, aqui fica fácil também, ó. Aqui, ó.
schoolmaster, né? Então, sukaru, aí, ma, i, su, tá. E quando tem esse tracinho acima do A, significa que tem um traço, que é quando você prolonga a vogal. Ó que maneiro que fica, né? Aí vou fazer aqui, esse aqui é pegadinha, tá? Do Dark Magician. Esse aqui eu posso até explicar, ó. Por exemplo, aqui a gente vê que tem dois Ks. Eu vou até explicar isso aqui. Então, ó, buraco. Esse aqui, o que acontece? Quando a gente tem a repetição de uma consoante, que seria do Q, né? A gente vai pegar e colocar esse aqui, esse caractere que significa tsu. A gente deixa um tsu pequenininho para simbolizar que essa primeira consoante, o K, está sendo repetida. Então, se fosse outra consoante, a mesma coisa. Se fosse a consoante C, se fosse a consoante D, aí ia repetir duas vezes o D e ia colocar esse tsu pequenininho antes da consoante. Então, é buraco, ma, de, chan. Né? Então, buraco, ma, de, chan. Aí aqui também vou fazer o último aqui, vocês vão acompanhar. Mas lembrando, no documento tem a resposta. Aqui, ó. Baby Doragon, né? Então, ó, Baby Doragon. A gente tem aqui dragão bebê. E assim por diante. Essa é a atividade 1, né? Ó, coloquei vários monstrinhos e tal. E aí a gente tem a atividade 2 é a mais light, que é aqui, deixa eu clicar aqui, onde você precisa identificar a grafia em inglês dos nomes que estão em Romaji. Romaji é a transcrição do som, né, dos fonemas japoneses para a nossa escrita. Né? Então isso se chama Romaji. E aí a gente vai ter que pegar e identificar, igual no exemplo aqui, ó, Doragunity Phalanx, aí vira Dragunity Phalanx. Aqui, ó, Salamangreito Almiraj. Então eu sei que é o Salamangreito Almiraj. Né, ó. Raito Dragon Ignista. Né? Então eu sei que é o Light Dragon Ignista. Aí tem aqui Shadow Hound, né? Então Shadow Hound, né? Aí aqui e assim por diante. Então a gente tem Majespecta Unicorn, Reidoraptas Revolution Falcon, Artefacto Durandaro, Toon World, Spyro Double Helix e assim por diante. E aí a gente vai fazer, claro, a conversão desses nomes que a gente teve no exercício 2 para a escrita em katakana. Então, fica muito fácil de fazer isso se guiando só pela forma como está escrito em Romaji. Então, por exemplo, Raito, a gente Ra-I-To, Doragon, e aqui, peraí, Dragon 1. Às vezes eu brigo com esse teclado aqui em japonês, ó. Aí aqui Igu ni su ta. E lembrando, né, tem um tracinho no A, prolongação. Aqui também, ó, Shadoru. Aí do, né? Que é o Majespecta Unicorn, então é Majespecta Unicorn, né? Então Majespecta Unicorn. E assim a gente vai seguir aqui embaixo das respostas, né? Não vou dar spoiler agora. E aí lembrando, vou deixar o link fixado aí nos comentários para quem quiser ter acesso e quiser tentar fazer então essas atividades. Eu vou apagar as minhas respostas aqui depois. E eu gostaria de saber o que vocês acharam dessas explicações, se vocês querem continuidade. E aí, por favor, deixem o feedback nos comentários, se vocês querem outras ideias, outras sugestões, se vocês não gostaram ou não. É muito importante que eu tenha o apoio de vocês, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que têm apoiado o canal, vocês que têm ajudado divulgando, compartilhando os vídeos. E eu conto mais uma vez com vocês, então.
Falou, pessoal, até a próxima.